Paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Um prazer estar com você mais uma vez, uma grande alegria. Espero que você esteja bem, você, sua família, com saúde e em paz. E que Deus continue te guardando e te abençoando. Muito obrigado pela sua companhia, sempre comigo participando, assistindo os vídeos que eu tenho postado. Que Deus continue te abençoando. E o objetivo de postar esses vídeos de comentários da Escola Dominical é unicamente abençoar a sua vida e ajudar você de alguma maneira. Você professor e aluno, ou você que gosta de ouvir a palavra de Deus, tem prazer de ouvir, porque a Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Hoje eu estou aqui para o comentário da lição da Escola Bíblica Dominical da classe dos jovens, a lição de número 10, do dia 4 de dezembro de 2016. O título da lição é A Adoração Sem Conhecimento. O texto do dia diz: Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. João, capítulo 4, versículo 10. A síntese diz: adorar a Deus é o mais nobre privilégio que o Pai concede-nos. Por isso, faça-o com todo o zelo, fervor e empenho de sua alma, sabendo que adorar a Deus é conhecê-lo. A leitura ou o texto bíblico básico desta lição está em João capítulo 4, versículos 19 a 24. O contexto aqui é de Jesus e a mulher de Samaria. Jesus e a mulher de Samaria. Antes de entrarmos aqui na lição, em alguns aspectos importantes sobre a lição, é importante a gente ver um pouco sobre o contexto histórico dos samaritanos. Nós sabemos, e todos nós já ouvimos, que havia no tempo de Jesus, e não apenas no tempo de Jesus, mas quando nós lemos os evangelhos, nós notamos isso de uma forma muito mais clara, que havia uma inimizade entre judeus e samaritanos. O próprio capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu João, ele trata disso, ele mostra isso aqui, né? O capítulo 4, verso 9. Quando Jesus pede beber água para a mulher, verso 9 diz assim: Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí abre um parênteses para explicar, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então essa situação de inimizade, de oposição que havia entre judeus e samaritanos, por quê? Nós temos que recorrer ao surgimento dos samaritanos. E a referência está no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 17. Segundo Reis 17, todo o capítulo, se você ler com cuidado, você vai observar aí como que surgiram os samaritanos. Eu vou ler apenas o versículo 6 a princípio, depois o 24. 17:6 de 2 Reis diz: No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria, capital do reino do norte, e levou Israel cativo para a Síria. Foi quando houve o cativeiro do reino do norte. E fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio de Gozã e nas cidades dos Medos. Então, ele transportou o reino do norte, os habitantes, filhos de Israel do reino do norte, para essa região. Aí o versículo 24 diz assim: E o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e os fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel,
E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Então, quando o rei da Síria leva cativo os judeus, os israelitas, ele traz essas pessoas que nós lemos aqui no verso 24, dessas nações, e estabelece essas pessoas no lugar dos israelitas, dos filhos de Israel. É aí, então, que se surgem os samaritanos, que eram pessoas dessas terras, ou desses locais, que passaram a viver ali na região de Samaria. A Judéia mais abaixo, então havia essa, mais tarde o próprio reino do sul foi levado cativo também pelos babilônios, mas aquele povo ali ficou e se tornou, na verdade, um grande problema para os judeus na terra. Agora, eles habitando ali em Samaria, o que ocorre? Ocorre que eles trouxeram seus deuses. Trouxeram seus deuses ali para a terra. Mas, diz o texto de 2 Reis 17, que eles começaram a ser atacados ali. Atacados por leões. Está no capítulo 17, versículo 26, que eles eram atacados por leões. E eles disseram que aquilo estava acontecendo porque não sabiam qual era o culto do Deus da terra. Então o que o rei da Síria fez? O rei da Síria mandou levar um sacerdote daqueles que haviam sido levados cativos. E ali um dos sacerdotes foi levado para lá. E então diz que o povo aprendeu um pouco sobre Deus e começaram também a prestar cultos a Deus. Aquele sacerdote começou a viver em Betel. Ensinou aquela gente como temer a Deus. Agora, diz o texto sagrado que eles não deixaram os seus deuses, mas temiam também a Deus. Uma mistura tremenda, terrível mistura. Mas foi assim que aconteceu. É interessante observar um detalhe que eu quero chamar a atenção, é uma relação que há entre, uma curiosidade apenas, em João capítulo 4, versículo 17, o 16 primeiro, João 4,16. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então a mulher tinha 5 maridos e tinha um agora que não era o dela. Guarde isso, esse quadro da mulher samaritana. E em 2 Reis, capítulo 17, versículo 30, está falando daquelas pessoas que foram, daqueles povos que foram transportados pelo rei da Síria para Samaria. O 29 diz assim, 2 Reis 17, 29. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação das cidades em que habitava. E os de Babilônia fizeram Sucote Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Acima, e os heveus fizeram Nibás e Tarta, e os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Verso 32. Também temiam ao Senhor. Então, só uma pequena curiosidade, uma ligação só. A mulher tinha 5 maridos e o que ela tinha agora não era o dela. E se você ver aqui, aqueles povos que habitaram em Samaria eram 5 povos, cada um com seus deuses. 5. Verso 30.
Babilônia, Cuta, Amate, os Aveus e os Sefarvitas. 5 povos que tinham os seus deuses próprios, seus deuses próprios. Mas diz o verso 30 que também temiam ao Senhor. Então era como se aqueles povos tivessem, os samaritanos tivessem 5 deuses, ou 5 formas de cultuar, de adorar, e aquela coisa toda, e nesses 5 deuses representadas suas diversas divindades, mas o sexto que eles também temiam não era deles. Assim como Jesus disse para a mulher samaritana, tivesse 5 e o que você tem agora não é teu. Então aqueles 5 povos tinham um Deus, ou temiam a Deus, mas esse Deus não era Deus deles, não era o Deus deles, porque era o Deus de Israel. Bom, olhando para a lição, ponto 1 diz o estado daqueles que desenvolvem uma inadequada adoração. Aqui no caso, no exemplo da mulher samaritana. Era uma adoração sem convicção. Sem convicção. O capítulo 4, verso 20, ela diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então, uma adoração sem convicção. Nossos pais disseram aqui, vocês dizem que é lá. E aí? O próprio Jesus, no verso 22, declarou a completa ignorância daquela mulher dos samaritanos. Ele diz, vós adorais o que não sabeis. Completa ignorância com relação à adoração. Então nós vemos aí uma adoração sem convicção. Como que pode adorar sem ter convicção? É aqui ou é lá? Então não tem convicção nenhuma. Como que se pode adorar a Deus se não tiver convicção de fé? A mulher não tinha. Outra coisa era uma adoração entremeada de preconceitos e discriminação. Preconceito e discriminação. Nossos pais adoraram aqui, vós dizeis. E o próprio contato dela com Jesus mostra uma tremenda discriminação. Então como que a gente pode adorar a Deus de verdade se a gente discrimina? Se a gente está cheio de preconceitos? É claro que nós não estamos querendo pregar aqui, ensinar aqui ecumenismo, de forma nenhuma. Não é isso que nós estamos falando. Mas nós discriminamos até mesmo entre nós mesmos. É muito triste ver crentes discriminando crentes por uma série de razões, porque não pertencem à mesma placa, à mesma igreja, por causa de coisinhas tão pequenas que nós deveríamos relevar para podermos não ter esses empecilhos, essas barreiras. Claro que também não temos que estar juntar igrejas, não é nada disso. Mas não devemos achar que nós somos os donos da adoração. A nossa liturgia é mais certa. Somos exclusivistas, não podemos ser exclusivistas. Devemos ter a nossa mente aberta e entender que outras igrejas que creem em Cristo, na Bíblia, enfim, a fé evangélica, a fé protestante evangélica, que também adoram a Deus e não estão permeadas de heresia, mas que são bíblicas, essas igrejas também adoram o Senhor. E nós não podemos discriminar nem ter preconceitos, porque senão seremos como uma seita, seremos exclusivistas. E uma característica da seita é ser exclusivista. E a igreja evangélica verdadeira não é exclusivista. Ela é bíblica e cristocêntrica, entende que o caminho para o céu é Jesus e não é lá, não a denominação. Outra coisa que a gente vê no exemplo da mulher samaritana aqui, o estado daqueles que desenvolvem uma inadequada adoração, é que o conhecimento para a adoração é importante, o conhecimento para a adoração, mas o verdadeiro conhecimento de Deus. É desse conhecimento que eu estou falando. É esse conhecimento que é importante para a adoração. O verdadeiro conhecimento de Deus pelo Espírito Santo. Porque o conhecimento superficial também causa discriminação e causa preconceito. Quando Jesus disse, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, os judeus sabiam. Mas muitos judeus não adoravam
e não conheciam de verdade a Deus. E por isso eram também, como os samaritanos e como aquela mulher, preconceituosos. Agiam com discriminação, como ela agiu com Jesus. Preconceito, como ela agiu com Jesus. Mesmo os judeus que conheciam, mas o conhecimento verdadeiro, ele traz a verdadeira adoração. Um conhecimento superficial pode gerar pessoas que, embora conheçam a verdade, mas infelizmente não adoram como deveriam adorar, porque se tornam discriminatórios. Então é importante conhecer a verdade, extremamente importante, mas importante conhecer a Deus de forma real, verdadeira. Não a letra, mas o conhecimento de Deus revelado em Cristo através da palavra do Senhor. Né? Porque isso nos torna pessoas que não são discriminatórias e nem preconceituosas. O ponto 2 da lição diz: a verdadeira adoração. A verdadeira adoração, que é algo consciente. Por isso que Paulo disse que apresentar a Deus nosso culto racional. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Antes de entrar no ponto 2, ainda no ponto 1, fala sobre o pragmatismo torna-se objeto do culto. Está lá, o estado daqueles que desenvolvem uma adequada adoração. No ponto 2 fala do pragmatismo tornando-se ou que se torna um objetivo do culto. Ou seja, nesse caso aqui, antes da adoração verdadeira, pensar um pouquinho nesse culto onde entra o pragmatismo, onde o culto e a adoração é um meio para satisfazer o aqui e o agora. Né? O aqui e o agora. Alguém pode dizer assim, mas Deus opera no momento presente. Sim, Deus opera no momento presente. Mas Deus opera não para satisfazer os nossos desejos. Deus opera no tempo presente para suprir nossas necessidades. Filipenses 4,19. Paulo disse: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Suprirá todas as vossas necessidades. Então, esse aspecto aqui do pragmatismo, né? Os fins justificam os meios. A gente tem que entender que a mulher... Isso está baseado nessa passagem aqui também, porque a mulher samaritana queria, a princípio, que Jesus desse... Ela não estava entendendo nada do que Jesus está falando direito, a princípio. Pois ela creu, mas a princípio ela não estava entendendo nada. Então, quando Jesus falou da água, ela disse, Jesus falou da água viva, ela disse, me dá dessa água, então, para que eu não venha mais aqui. Não tenha mais sede, não venha aqui voltar a tirar. Quer dizer, ela não estava entendendo. Ela imaginou uma solução momentânea, presente, para uma necessidade dela daquela hora. E Jesus mostra que a coisa não é assim. Ele não quer nos dar suprir apenas as nossas necessidades. Ele quer nos dar mais do que isso. Ele queria dar para aquela mulher, como ele quer dar para todos nós, a água que se torna uma fonte que jorra para a vida eterna. João 4,14. Então, a diferença entre o aqui e o agora, que tanto se prega isso hoje, né? O aqui e agora, o momento presente, as soluções imediatas. Esquece-se que o mais importante que Deus tem para nós não é o que está aqui e agora, mas é o que está reservado para nós na eternidade. São as coisas vindouras e maravilhosas. Aqui Deus supre as necessidades, mas nós não devemos adorar a Deus para que as coisas aconteçam aqui. Nós não devemos buscar a Deus e servir a Deus pelas coisas terrenas, porque se fizermos isso, disse Paulo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu devo servir a Deus porque eu amo e fui resgatado por Cristo, e Deus me quis salvar através de seu Filho, e portanto em Cristo eu sou uma nova criatura
e fui restaurado a minha condição de adorador do Senhor. Entendo que estou na terra para glorificar a Deus e exaltar o seu nome e servi-lo. E Ele vai suprir as minhas necessidades enquanto estiver aqui, mas que eu sei que estarei com Ele por toda a eternidade para adorar e servi-lo para todo sempre. E essas coisas lindas e maravilhosas reservadas por nós na eternidade é o que nos move, porque nós queremos estar com Deus. Nós queremos estar com Ele, desfrutar da presença dEle por toda a eternidade. Então o ponto 2 agora, voltando ao ponto 2, fala sobre a verdadeira adoração, que é algo consciente, como eu já disse. Agora, para acontecer a verdadeira adoração é necessário que o conhecimento verdadeiro de Deus exista. Aconteça o verdadeiro conhecimento, e esse verdadeiro conhecimento só pode ser pelo Espírito. Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11, 25. Graças te dou, ó Pai. Graças te dou, ó Pai. Então, esse conhecimento que vem pela revelação do próprio Deus. Conhecimento pelo Espírito Santo. Outra coisa, a verdadeira adoração deve ser uma adoração em espírito e em verdade. Esses então são os parâmetros divinos, em espírito e em verdade. Nada de superficial ou fingido. Em espírito e em verdade. Deus não quer, não aceita e jamais aceitará uma adoração superficial ou fingida. Está escrito: o amor seja não fingido, Romanos 12 e 9. E no versículo 11 diz: sede fervorosos no espírito servindo ao Senhor. Está lá, na prática do cristão. Isso na vida prática do cristão. Paulo recomendando, orientando a igreja de Roma. Conselhos maravilhosos, aplicados também à vida de adoração, em espírito e em verdade. Não pode ser superficial e não pode ser fingido. O amor seja não fingido, tem que ser no espírito e em verdade, né? Não pode ser superficial. Que Deus nos ajude a cumprir isso. Ponto 3, os efeitos da verdadeira adoração. Primeiro, compreensão da adoração como comunhão com Deus. Então, o primeiro efeito da verdadeira adoração é comunhão, intimidade com Deus. Ó, como nós precisamos ser íntimos de Deus. E a verdadeira adoração nos torna íntimos do Senhor, quando nós aprendemos a adorá-lo em espírito e em verdade. Segundo efeito, o compartilhamento do conhecimento de Deus. A verdadeira adoração nos leva a compartilhar o conhecimento que temos de Deus, porque queremos que outros também o conheçam, que outros também desfrutem desse Deus maravilhoso. E por último, o testemunho inspirador, uma vida inspiradora. Quem adora a Deus torna-se referência, exemplo, vida e testemunho exemplar. Está tudo relacionado com uma vida de adoração a Deus. Ele glorifica a Deus. Suas boas obras resplandecem. Como Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. O verdadeiro adorador que adora o Pai, ele tem uma vida e um testemunho inspirador e edificante acerca de Deus na sua vida. Então nós temos na mulher samaritana uma adoração sem conhecimento, mas que terminou numa fé onde ela pôde ver Cristo e aprender sobre Ele. Que nós também possamos continuar, como disse Pedro, crescendo no conhecimento da graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço para você, que Deus lhe abençoe.